Sim, meus amigos, eu vou fazer uma tier list de profissões aqui do Project Zomboid. Basicamente eu tenho esses dois vídeos aqui no canal, que são dois vídeos ensinando a criar um personagem e o que eu achava das profissões e dos traços. Mas cara, como o Project Zomboid é feito de escolhas e você vai mudando, né, de opinião, eu acho que esses dois vídeos, esse aqui muito claro, mas até esse aqui de 2 meses atrás já está desatualizado e eu mudei muitas opiniões desde aquele vídeo. Então eu queria fazer mais um vídeo atualizado sobre as profissões e os traços do Project Zomboid para criar um personagem, mas eu pensei, como eu vou fazer para detalhar para as pessoas quais são as profissões que eu mais gosto e as que eu menos gosto? Aí, pô, eu acho que uma tier list é o perfeito, né? Então é o seguinte, tá? Nesse vídeo aqui eu vou listar as profissões. Os traços vão ficar pra depois, porque é muito traço, né? Então eu acho que eu vou fazer uma outra tier list, talvez, depois. Isso tudo vai mudar com a B42. Então, assim, provavelmente eu vou ter que fazer de novo. Mas não tem problema, né? Então vai, sem mais enrolação. Bora fazer a tier list aqui. Mas é o seguinte, pra fazer esse vídeo aqui eu tive que ficar muito tempo na frente da tela do computador. E isso não é muito bom. E é por isso que eu quero que você conheça a Avenir. É o seguinte, se você me assiste, você provavelmente também gosta de jogar assim como eu. E você também deve saber que passar muito tempo em frente às telas não é muito bom para nossa visão. O maior mal que há nas telas dos nossos computadores, celulares e tudo mais é a chamada de luz azul. Que é ela que justamente tira o nosso sono à noite, pode sim causar problemas a longo prazo na visão, para alguns casos podem trazer até consequências piores. E é justamente pensando nisso que a Avenir trouxe o óculos Ascender. Esse óculos possui lentes que justamente filtram essa luz azul. Então com ele você vai poder jogar por mais tempo sem cansar a sua visão, vai poder jogar até a noite sem perder o seu sono e vai evitar que a longo prazo a sua visão seja prejudicada por essa luz azul. E ainda de quebra é bonitão. O meu já tá comigo, eu já tô usando ele e eu acho que você não deve perder essa oportunidade, porque o melhor eu ainda nem falei, que é o fato que a Avenir tá dando 30% de desconto se você comprar pelo meu link que tá aí na descrição ou no comentário fixado. Ou seja, com ele você tem um produto que vai te ajudar a jogar melhor, mais confortavelmente e ainda vai ficar no estilo. Então não perca mais tempo e acesse o link da descrição para garantir 30% de desconto no óculos da Avenir. Então bom, recado tá dado, vamos voltar pro vídeo. Primeira profissão que tá aqui, eu vou em ordem, né, porque é o que tá a tier list. Então a primeira profissão é o paramédico. Eu vou até mostrar pra vocês como funciona aqui, porque você também pode, obviamente, não concordar com a minha opinião. É só a minha opinião, a minha experiência no jogo. Então assim, você pode ter uma experiência diferente. Pra você aprender como criar um personagem, como escolher uma boa profissão, é o seguinte, tá? Cada profissão te dá alguns pontos aqui disponíveis e algumas até tira. Então, por exemplo, o bombeiro te dá 0 pontos disponíveis, ou seja, você não pode colocar nenhum traço positivo no bombeiro. O ladrão, por exemplo, ele tira 6 pontos, então você tem que colocar aqui pontos negativos, né, para poder jogar com ele, senão você não pode jogar. Então assim, você pode olhar aí o que você prefere, se você prefere uma profissão mais barata ou mais cara. E outra coisa que as profissões fazem é o seguinte, algumas dão aumento de XP permanente para algumas áreas. Então, por exemplo, o policial dá aumento de XP em 75% para agilidade, 125% para mira e 100% para recarga. Então, quando você for clicar em uma profissão, olha aqui do lado, ó. E se tiver um mais alguma porcentagem, quer dizer que ele tem um aumento de XP para essa habilidade. No caso, o bombeiro tem para corrida e machados, por exemplo. Mas beleza, agora eu acho que eu já te ensinei o básico que você precisa saber para escolher uma profissão, né? Ah, uma outra coisa aqui só para mostrar. Se você pode vir aqui em descrição também, algumas profissões têm algo tipo isso daqui. Igual o chapista tem cozinheiro, ou seja, ele sabe cozinhar. O ladrão, por exemplo, ele tem aqui uma habilidade que consegue fazer ligação direta nos veículos e tem menos chance de danificar as janelas ao invadir as residências, tá? Então, eu acho que eu já consegui ensinar o suficiente para você escolher a sua profissão por conta própria. Agora sim, vamos para minha opinião. Seguinte, a primeira é enfermeiro, certo? O enfermeiro, para mim, na minha opinião, tem um problema bem grande aqui no Project Zomboid, porque é o seguinte, tá? Ela é uma profissão até que relativamente barata, porque ela dá mais 2 pontos, ou seja, dá para você ser um enfermeiro e ainda assim colocar bastante pontos aqui sem problemas. Só que o enfermeiro tem um probleminha, cara, na minha opinião, é que ele não te traz absolutamente nada demais. Ele te dá 1 ponto de descrição e 2 de primeiros socorros. Mas, cara, primeiros socorros atualmente no jogo, é o que eu tô falando, talvez a B42 mude isso, não serve pra absolutamente nada. Você faz exatamente o que você faz com pontos de primeiro socorro ou 100. Tipo, não vai me dar quase que nada. E ele te dá 1 ponto de descrição, beleza, mas tem outras profissões que dá muito mais do que isso e, enfim. Eu acho que o enfermeiro, na minha opinião, não vale tanto a pena assim, porque ele não te traz nada demais
que te traga um diferencial. Dito isso, pra mim, o enfermeiro vai ficar ou no C ou no B. Eu vou pôr no C. A segunda profissão é o construtor civil. Aí, olha aí pra você ver. E aqui já tem um negócio diferente, na minha opinião. Ele também eu não acho vantajoso, até porque é um pouco mais caro. Inclusive, ele dá menos 2 pontos. Mas ele tem um ponto muito positivo, que é o fato dele dar 75% de ganho em carpintaria e começar com um de carpintaria já logo cedo. Carpintaria a longo prazo é sim importante para fazer base, muro, tudo mais, escada e por aí vai. Então assim, é bom ter um ganho de XP em carpintaria. Isso fora que ele tem mais 3 pontos em contundentes curtos e um ganho de XP bem alto em contundentes curtos. Então assim, se você usar, por exemplo, um cacetete, ele vai dar um dano bem legal com o cacetete, tá? Mas assim, julgando que o cacetete nem é uma arma tão absurda assim, não é uma das melhores mesmo, eu acho que também não é algo tão significativo assim. Mas é aquele negócio, pelo menos ele tem um ganho de XP em carpintaria, mas... tipo, se for pra falar disso, eu acho que tem um outro que é melhor. Que justamente seria o próprio carpinteiro, entendeu? E inclusive é mais barato do que o construtor civil. Realmente, sim, parando pra pensar agora, o construtor civil tem sim seus pontos positivos, mas o carpinteiro tem muito mais. Dito isso, uma profissão, cara, que não te traz quase que nenhum ponto positivo e sei lá, é C ou D, tá? Eu vou pôr no C por enquanto. Talvez eu desça. Agora tem uma profissão interessante, policial. Aqui tem uma profissão interessante porque é o seguinte, o policial ele te dá mais 1 de agilidade, mais 3 de mira e mais 2 de recarga. E ele também dá um aumento de XP para todas essas habilidades. E por que isso é interessante? Claro, essa profissão é uma profissão que é interessante só em alguns casos muito específicos, em que você vai atirar com certeza. Você vai criar um personagem para sair dando tiro em tudo que é lugar. Se você for fazer isso, tem até uma outra profissão também, mas assim, ainda assim a policial é muito bom porque tem um aumento bem significativo no XP de mira e recarga e, cara, ele é bom no geral pra dar tiro. Eu acho que ele realmente serve muito bem pra isso. Claro, se você só vai sobreviver de forma furtiva e tudo mais, ele não é das melhores não. Mas, na minha opinião, dependendo dos casos, ele pode servir muito bem pra isso aí que eu falei, pra dar tiro mesmo. Então, cara, eu gosto de dar tiro. Eu gosto de colocar um modzinho de arma e sair matando zumbi. Então, é o seguinte, policial, meu amigo, vai ficar no A pra mim. Pra mim vai ficar no A, falo mesmo. A próxima é o guarda florestal. E o guarda florestal também é interessante em alguns casos, igual o policial mesmo. Só que eu acho que o policial ainda é mais versátil do que o guarda florestal, porque é o seguinte, tá? O guarda florestal ele permite uma melhor movimentação em floresta e mata, mas eu falei, né, que era caso muito específico. Normalmente você não vai viver na mata no Project Zomboid, a não ser que você realmente queira e fale, não, vou sobreviver na mata e pronto, acabou, igual eu já tenho vídeo aqui no canal, é isso aí. Nesses casos, óbvio que você vai sobreviver no meio da mata, ela é a profissão óbvia, né? A escolha óbvia a se fazer, mas 2 de caça e 2 de coleta para sobrevivência na cidade normal não vai servir de absolutamente nada. E esse aumento de XP também não. Então, isso aqui para sobrevivências normais eu ignoraria. Ele tem um ponto positivo de ter um aumento de XP em carpintaria e em machados. Os machados são uma boa arma aqui no Zomboid, eles são bons. Então, se você puder matar mais rápido com eles, é positivo. Mas ao mesmo tempo, ele tem menos 4 pontos. Ele é uma profissão cara. Então, assim, dito isso, depende do caso que você vai usar. Se você for usar no meio da mata, é óbvio que você vai usar ele. Mas em casos normais, eu não vou descer ele tanto porque ele tem bônus XP em carpintaria e em machados. Mas é caro. Dito isso, pra mim, guarda florestal vai ficar no B. Porque, pô, é meio termo. Ele ainda tem um XPzinho em carpintaria e no machado. Mas é caro. Então, assim, vai no B, vai no B. Agora a próxima é engenheiro. Engenheiro, cara, assim... até eu vejo alguém gostar de engenheiro, porque ele tem aumento de XP em elétrica e em carpintaria. Então, sim, são aumentos de XP em dois traços bons, né? 2 habilidades boas, mas que ao mesmo tempo ele custa muito caro, custa menos 4. E, cara, ele dá um XPzinho a mais em elétrica e carpintaria, até dá. Mas, mano, carpinteiro tá aqui, é muito mais barato, dá muito mais XP em carpintaria. Então, assim, não sei. Fora que se você quiser elétrica, o eletricista tá aqui, né? Então, tipo assim, eu acho que não vale a pena o engenheiro porque existe o eletricista e o carpinteiro. Beleza, que o engenheiro ele soma as duas profissões, mas soma mal feito, né? Aquele negócio, tipo assim, soma as duas, mas de um jeito mal feito. Até porque, por exemplo, o eletricista ele consegue operar geradores, o que é positivo, e o engenheiro não. Então, assim,
Eu vejo gente gostar de engenheiro, mas eu particularmente não acho que vale a pena. Então, eu acho que ele pode entrar no B. Eu acho que ele entra no B porque ele tem seus pontos positivos, mas ao mesmo tempo é caro, não acho que vale a pena, mas entra no B. Tá, olha aqui. Fazendeiro. Fazendeiro é uma profissão que vai ser muito influenciada provavelmente pela B42, porque assim, atualmente, sabe pra que serve esses mais 3 de agricultura que ele tem? Pra nada. Mas pra nada mesmo. Tipo assim, você vai colher um pouco melhor as suas plantações, mas cara, é insignificante numa sobrevivência normal. É fácil pra carpintaria, se ler o livro então vai rapidinho. E atualmente, na atualização B41, tipo assim, não vai ajudar em nada. E ele só tem ganho de XP nessa área e só nível 3. É uma profissão até que barata, mas é igual eu falei, talvez na B42 ele comece a valer muito a pena, porque vai mudar muita coisa nas fazendas, nas plantações, vai ter animais, então assim, provavelmente ele vai ter habilidades com animais e tudo mais. Então assim, atualmente, pra mim ele é o primeiro que vai entrar no D, porque eu poderia escolher qualquer uma dessas profissões aqui, mas o fazendeiro eu não escolhi atualmente, então vai ser no D mesmo. Carpinteiro, aí ó, profissão que eu falei que era interessante mais do que assistente técnico e o construtor civil, né? Carpinteiro te dá mais 3 pontos de carpintaria e 125% de ganho de XP em carpintaria e 75% de ganho de XP em contundentes curtos. Ele dá um dano legalzinho, ok, em contundentes curtos, mas o principal dele é isso aqui, né? A carpintaria. E como a carpintaria é importante, ela é uma profissão interessante. Só que também é um pouco de caso para caso. Se você realmente quer sobreviver a longo prazo mesmo, quer fazer uma base insana, quer construir proteções e tudo mais, ele é uma profissão muito boa. Então assim, eu acho que a longo prazo ele é uma profissão que vai servir muito bem, principalmente por causa disso aqui, ó, ela é barata, dá mais 2 pontos, então assim, é barata, tem um ponto positivo da carpintaria, eu vejo muita gente gostar disso daqui, eu consigo imaginar isso. E eu também consigo me imaginar usando. Então, cara, dito isso, eu não vou pôr no B, eu vou pôr no A, tá? Não é a profissão que eu escolheria. Vamos fazer o seguinte, a que tá mais pra esquerda é a que eu mais prefiro, tá? Porque eu ainda prefiro policial do que carpinteiro, mas eu coloco no A porque ainda é uma boa profissão. Agora temos uma muito interessante, tá? Que é lenhador. Vamos lá. Lenhador, ele adiciona uma coisa interessante aqui que vocês podem reparar, que ele te dá mais 1 de força. Isso mesmo, repara nesses pontinhos. Normalmente, as outras profissões tem só 5, né, dos dois. É 5 de aptidão física e 5 de força. O lenhador, ele te dá mais 1 ponto de força. Então, ele naturalmente carrega mais peso e dá mais dano. Mas ele ainda tem mais 2 níveis de machado e mais 100% de ganho de XP em machado. E ainda por cima, é mais rápido em cortar árvore e é efetivo na maior tripulação de um machado. Ou seja, ele dá mais dano ainda com o machado. Ele tem afinidade com o machado. E o machado é uma ótima arma no jogo. Ele é relativamente barato porque custa 0 pontos. Eu vou te falar que o lenhador é A. O lenhador é A. Eu coloco ainda atrás do policial, mas o lenhador é A porque é uma boa profissão sim. Eu vejo muita gente usando, é relativamente barato. Então assim, machado é bom e é isso aí. Agora uma profissão aqui que é o segurança é o seguinte, tá? Segurança tem mais 2 de corrida, mais 1 de descrição e coruja da noite. Coruja da noite faz você precisar de pouco tempo de sono e tá sempre alerta enquanto dorme. Então a chance de você ser pego surpresa enquanto dorme é menor. E você precisa dormir menos. Então, tipo, se você precisaria dormir, tipo, 8 horas, por exemplo, ele precisa dormir 6. Assim, eu acho que é algo significativo. Eu raramente sou pego enquanto tô dormindo. Então, assim, menos 2 pontos. Ele dá 100% de ganho em corrida, o que é legal, tá? Ele tem nível 2 de corrida e mais 100% de XP. É interessante sim. A descrição é interessante, mas mais ou menos, só 75%. Corrida é legal, mas é caro. Essa habilidade dele não acho que seja tão significativa assim. Dito isso, eu acho que entra no B, tá? Eu acho que entra no B, não é A, definitivamente, na minha opinião, mas é ok, assim. Agora, temos uma profissão aqui, que é o bombeiro. O bombeiro em questão te dá mais 1 de aptidão física e 1 de força. Ele é uma profissão que dá 6 de força e aptidão física. Então, assim, já é mais forte, mais rápido, carrega mais peso. Te dá 1 de corrida e ganha XP em corrida. Te dá mais 75% em machados e 1 ponto de machado. De novo, machado é uma ótima arma, então automaticamente já ganhou uns pontos aí.
e custa 0 pontos. É uma profissão barata, te dá mais força, te dá mais aptidão física, tem muitos pontos positivos o bombeiro. Dito isso, eu nem preciso enrolar. Bombeiro vai pro S. Bombeiro é gold, cara. Bombeiro é muito bom. Ele vai dar muito dano, vai matar zumbi muito fácil. É barato. Cara, bombeiro é bom demais. Eu vejo jogando de bombeiro muito fácil. Agora é o seguinte, outra profissão que vai mudar muito com a B42 com certeza, que é o pescador. Atualmente pescador dá mais 1 de coleta e 3 de pescaria, mas de novo, praticamente qualquer um pesca, tá? A pesca ainda é mais significativa que a fazenda, né? Que o fazendeiro. Porque pesca, realmente, a sua chance de ganhar, de pegar peixe com pescaria mais alta é melhor mesmo. E, tipo assim, isso pode fazer uma diferença. Mas não é tão significativo assim, sabe? Tipo assim, você pode pescar sendo qualquer uma outra profissão. Você pode upar a pescaria relativamente rápido se você ler os livros, às vezes assistir televisão. Então, assim, cara, de verdade, pescaria é legal, sim, dependendo dos casos. Mas coleta é insignificante na maioria dos casos. É uma profissão que custa menos 2, então é relativamente cara. E pescaria não é tão significativa assim pra mim, atualmente nessa atualização. Dito isso, eu poderia pôr no C, mas eu não vou pôr, eu vou pôr no D mesmo. Porque eu não vejo eu usando pescador em nenhuma circunstância eu usaria pescador na minha visão. Por agora, né, na minha visão de agora. Então assim, eu vou pôr na frente do fazendeiro, mas ainda assim no D. Agora, metalúrgico. Metalúrgico ele te dá mais 3 de metalurgia e um ganho aumentado em 125%. Só que ele tem um grande problema, meu amigo. É o seguinte, ó, ele pode usar metal para criar itens e barricadas. Isso é legal para criar uma base forte. Mas é o seguinte, ele custa menos 6. Cara, menos 6 é muito caro. Ele só dá aumento de XP em metalurgia e ele não te dá nem mais força nem aptidão física. Ele só pode criar barricada com metal. Beleza, mas cara... Isso é significativo de verdade para custar menos 6 e você não tem nenhum ganho de XP significativo? Metalurgia nem é absurdamente difícil de upar, tá? Então assim, por conta desses pontos aqui, menos 6, eu arrisco dizer que ele é D, tá? Eu, na minha visão, arrisco dizer que ele é D. Eu só não sei se eu coloco ele no D ou no C, porque, sei lá, ele pelo menos tem uma habilidade mais útil que o pescador e o fazendeiro. Cara... Pra ficar justo, eu vou pôr no D. Eu vou pôr no D porque eu não me vejo usar o metalúrgico. Eu consigo ver eu usar qualquer uma dessas profissões aqui em cima, mas o metalúrgico eu não consigo ver. Então assim, vou pôr no D. Doutor tá aí, uma profissão que é praticamente igual a enfermeiro, não tem muitas mudanças. A diferença aqui, ele tem aí 3... no caso, ele tem aí um nível a mais de lâminas curtas e um ganho de XP maior para lâminas curtas. Mas, cara, é o mesmo caso do enfermeiro. É quase igual, na verdade. A diferença é que o enfermeiro é um pouco mais discreto, né? Tem uma descrição um pouco maior. Vai entrar no mesmo lugar porque é meio que igual. Pra mim o doutor entra aí no C e não sei qual que é melhor, vou pôr no C mesmo aí e já era. Agora, mecânico. Mecânico é uma profissão interessante, porque mecânico te dá mais 3 níveis de mecânica e um aumento de XP bem alto em mecânica e um nível de contundentes curtos. Por que é interessante? Porque mecânico, cara, a longo prazo, e dependendo inclusive de alguns mods, tem alguns mods de carros que te permite fazer várias modificações nos carros, proteções, fazer um monte de coisa nos carros, e mecânica é muito interessante, tá? Mecânica é um traço que é uma habilidade que é um pouquinho difícil de upar, tá? Demora um pouquinho, é meio chato, assim, você tem que ficar tirando um monte de peça dos carros, tá? É um pouquinho demorado, é um pouquinho enrolado. E assim, aqui você consegue fazer reparo em todos os veículos, tá? Qualquer um deles, você tem um aumento de ganho de XP e já começa com 3 de mecânica. Então assim, é um pouco caro, menos 4 é sim caro, tá? É caro, mas na minha visão, dependendo dos casos, sei lá, cara, eu acho interessante mecânico. Porque se você quiser ter vários carros, se você quiser fazer modificação em carro, eu acho uma profissão que pode ser sim muito útil. Eu não coloco no A porque é muito caro, mas ao mesmo tempo eu acho que não entra no C porque é uma profissão que é mais interessante do que essas aqui. Então eu vou pôr no B. Agora chegamos naquela, né? Eletricista. Ele tem mais 3 níveis de elétrica e consegue operar geradores. Logo no início da sobrevivência, te dá 125% de ganho de XP em elétrica. Mas custa menos 4. É uma profissão relativamente cara, que te dá aumento de XP só em uma habilidade. Você lembra? Compara com o bombeiro, por exemplo, que te dá aumento de XP em 2 habilidades. Compara com o policial, que te dá aumento de XP em 3 habilidades. O ladrão, que também te dá em 3 habilidades. É por isso que eu tô falando. É uma profissão que custa menos 4, que te dá pontos de XP em só um traço, né? Só uma habilidade. E, cara,
de verdade, é uma habilidade que não é muito útil, porque, tipo, elétrica dificilmente você vai usar normalmente, tá? A elétrica é só útil pra, por exemplo, fazer ligação direta em carros, mas você só precisa de elétrica nível 1, e é muito fácil pegar elétrica nível 1. Então, assim, muito caro pro que ele entrega, na minha opinião. Dito isso, na minha opinião, elétrica entra aqui no C, tá? Entra no C, eu vou pôr ele primeiro, mas entra no C. Aliás, deixa eu tirar o construtor civil daqui, eu acho que ele é o melhor, tá? Eu acho que o construtor civil é o melhor do C. Melhor do C. É isso aí. Assistente técnico aqui, temos algo interessante. Porque ele te dá mais 2 de manutenção, o que é bom, manutenção faz a sua arma quebrar mais lento, consegue consertar as coisas melhor. Te dá mais 1 de contundentes curtos, não é tão significativo, mas te dá 1 de carpintaria e o aumento de XP em carpintaria. Então, você tem um aumento de XP em manutenção, que é uma boa habilidade, e aumento de XP em carpintaria. E custa menos 4, não é barato, mas também não é caro. Tem outras profissões muito piores que custa isso, né? Tipo, sei lá, o pescador quase custa isso, e na minha opinião, assistente técnico é mais significativo, eu vejo muito mais utilidade para o assistente técnico do que essas outras aí. Eu vejo eu usando o assistente técnico com certeza para usar da manutenção e da carpintaria. Então, já que o carpinteiro entrou no A, eu vou ser obrigado a colocar o assistente técnico na frente dele, tá? Eu acho que vale mais a pena. Não sei, eu acho que é uma briga feia aqui entre o carpinteiro e o assistente técnico. Eu vou pôr ele lá atrás do carpinteiro. Ah, agora que é uma profissão que nem era para ser uma profissão, né? Mas no jogo é. Cara, assim, eu sou suspeito pra falar de ladrão, tá? Porque, sei lá, a maioria dos meus vídeos eu uso um ladrão. Eu vou começar a mudar isso agora, tá? Mas assim, eu vou começar... Tipo assim, o ladrão, cara, é uma profissão que te faz fazer ligação direta em veículos desde o início. E pra mim, esse é o maior ponto positivo dele. E assim, eu venho mudando de opinião quanto a isso, porque eu tô vendo que, na verdade, fazer ligação direta em veículos não é tão difícil assim. Você precisa de elétrica nível 1, que eu falei que é muito fácil de upar, e você precisa de mecânica nível 2. Aí é um pouquinho mais chato, é o que eu falei, por isso que eu falei do mecânico. Porque mecânica é um pouquinho chato de upar, é um pouco difícil, mas também não é coisa de outro mundo. Então, essa habilidade que pra mim é, assim, fundamental no ladrão, não é uma coisa de outro mundo, assim, dá pra conquistar sendo qualquer uma das outras profissões. Mas ainda assim, ele te dá mais 2 de agilidade, mais 2 de discrição e mais 2 de furtividade e um aumento de XP em todas essas habilidades. Ele é sim muito caro, tá? Menos 6 é caro. Mas, cara, mano, é muito útil, principalmente pra quem tá iniciando. Sei lá, sabe? Você não vai passar mal com o carro, você pode pegar qualquer carro que você quiser. Você tem uma furtividade muito maior, então você vai agachadinho, você é muito furtivo. E é sim caro, mas... eu tenho os meus traços negativos aqui que eu gosto de usar, que dá muito ponto e não interfere em muita coisa. Então, assim, na minha jogabilidade, apesar de descer ele um pouco, tá? Pra mim, ladrão era melhor até pouco tempo atrás, agora já não é tão melhor assim. Mas ainda assim eu vou colocar ele no S. Não tem como, tá? Assim, eu vou pôr no S, mais atrás do bombeiro. Se atente a isso, o bombeiro hoje, pra mim, é melhor que o ladrão, com certeza, tá? Então, assim... ladrão, pra mim, ainda é mais atrás do bombeiro. Chefe, outra profissão que atualmente nessa build não faz muito sentido, porque ele tem só mais 3 culinária, e 3 culinária é meio que insignificante, porque qualquer um pode cozinhar no jogo atualmente, tá? E assim, lâmina curta, whatever, manutenção é legal, mas igual já falei, qual que era? O assistente técnico tem muito mais manutenção, muito mais bônus em manutenção, e custa exatamente igual que a menos 4. É uma profissão cara, pro que entrega na minha opinião. Então assim, culinária, whatever, total, lâmina curta, whatever, e manutenção, o assistente técnico é muito melhor. Automaticamente, chefe pra mim vai entrar no C. C ou D, tá? Vou te falar que é C ou D, mas como ele tem manutenção, eu vou colocar ele aqui em último do C, porque pelo menos manutenção ainda é útil. Veterano agora, hein? Tá, veterano tem uma questão aqui. Porque o veterano ele te dá mais 2 de mira e mais 2 de recarga e também dá um bônus de XP pra isso tudo. Contudo, ele é uma profissão muito cara, menos 8 é muito caro. Mas ao mesmo tempo ele tem uma habilidade que é destemido, ele não entra em pânico. Se você comparar ele com o policial, eles têm a mesma função praticamente, que é a função do atirador, que é a função de pegar a arma e sair dando tiro em todo mundo. E assim, qual é melhor, policial ou veterano? O veterano ele tem um ponto positivo que é esse daqui, ele não entra em pânico, isso aqui é sim muito útil, tá? Em vários casos.
a chance do seu personagem cair é muito menor, a chance dele errar tiros por estar em pânico é zero, né, muito menor, ele vai consequentemente acertar muito mais tiro que o policial só por conta disso, tá? Mesmo o policial tendo uma mira melhor, o veterano vai acertar mais tiro porque ele não entra em pânico. Mas ao mesmo tempo ele custa menos 8 comparado com o policial que custa menos 4. Então sim, o policial é bem mais barato. Tem aí um bônus de agilidade ainda por cima que o veterano não tem. Mas o veterano é destemido. De novo, tá? É igual ao policial. Depende do seu estilo de jogo. Se você for dar tiro mesmo, você tô com um monte de arma, vou sair dando tiro em um monte de zumbi. Eu vou te falar o seguinte. Veterano, cara. Eu não consigo pôr veterano no B, cara. Não consigo pôr veterano no B porque, na minha opinião, o veterano é sim uma boa profissão nesses casos específicos. Eu vou colocar no A. Eu nem sei onde pôr ele, tá? Eu nem sei onde pôr ele. Eu não sei se eu ponho na frente ou atrás policial, mas eu vou pôr atrás policial, dito isso, né? Eu vou pôr atrás policial porque ele custa muito caro. Eu vou pôr ele a pior profissão do A. Mas eu ainda vou deixar ele no A porque, sei lá, eu já usei e posso continuar usando em alguns casos, então eu vou pôr no A. Personal Trainer, whatever, total também, tá? Porque ele, beleza, ele te dá mais 3 de aptidão física, o que é muito bom. Assim, se você combinar Personal Trainer com, por exemplo, Atlético, cara, você vai ter uma aptidão física monstra, tá? Mas, assim, cara, é só isso que ele te traz, tá? Corrida, legal também, ele te dá mais 2 de corrida, 100% de ganho de XP, mas ao mesmo tempo ele custa muito caro. É uma profissão que só vai te fazer correr mais e por mais tempo, mas custa muito caro, na minha opinião, por exemplo, o bombeiro nem se compara, entendeu? Porque o bombeiro ele também te dá um de aptidão física e um de corrida, só que ele também te dá força, ele te dá pontos de machado e custa muito mais barato. Mas, personal trainer tem o seu valor sim, tá? O personal trainer vai te fazer correr mais e por mais tempo. Dito isso, eu não vou pôr ele no C, eu vou pôr ele no B, no melhor, tá? Eu vou pôr ele como primeiro aqui no B, porque ainda é uma profissão ok. Chapista, olha, chapista, cara, é uma profissão até que, tipo assim, eu não ia dar nada, mas parando pra pensar aqui agora, tem o seu valor, porque ele tem mais um de manutenção, já falei que é bom, com um ganho de XP. Ele tem mais um de lâminas curtas, que também é bom. Ele também tem um de lâminas curtas, que é meio whatever, mas tem. Culinária é totalmente whatever, tipo, não tô nem aí pra isso. Mas o ponto positivo dele é o seguinte, ele tem um de manutenção e ele é mais 2 pontos. Então ele é uma profissão barata que te dá um de manutenção e um ganho de XP. Tem outras profissões muito melhores, dito isso, né? Então assim, ele é um pouco melhor do que eu imaginei, que eu lembrava. Mas, dito isso, vou pôr no C. Porque é ruim do mesmo jeito, pra mim não vale a pena. C. Aí agora, cara, essa aqui eu suponho que seja desempregado, tá? Não sei o que é essa foto aqui, mas suponho que seja desempregado. Desempregado é uma profissão que te dá 8 pontos. É só isso que ela te traz, tá? É isso de positivo que ela tem. Ela te dá 8 pontos e é isso. Aptidão física e força. Ela é uma profissão que é mais interessante do que parece. Porque você consegue montar um personagem insano com vários traços bons, tipo atlético musculoso, habilidoso, aprendiz rápido. Assim, é uma profissão que tem seus pontos positivos sim, mas, na minha opinião, ela não tem nenhum bônus de XP, né, que mais bônus de XP é um pecado, porque, tipo assim, você ter um bônus de XP em carpintaria é positivo, em machado, em corrida, em mira, é sim bom, coisa que essa daqui não tem. Então, tipo assim, se eu quero um personagem forte, eu vou usar um bombeiro. Se eu quero um personagem que dá tiro, eu vou usar um policial ou um veterano. Se eu quero usar um personagem furtivo, eu vou usar um ladrão. Se eu quero usar um personagem que constrói, eu vou usar o carpinteiro. E no fim das contas, o último que vai sobrar vai ser o desempregado. Porque, sei lá, ele é sim bom, mas ao mesmo tempo as outras profissões são melhores do que ele. Dito isso, eu vou fazer o seguinte, tá? Pra mim, desempregado é A, mas é o pior dos A. Porque, tipo assim, pra mim ele é melhor do que essas profissões aqui de baixo. Pra mim é melhor do que as profissões aqui de baixo. Mas, ao mesmo tempo, não é S de jeito nenhum. E é pior do que todas essas profissões aqui. Porque, basicamente, essas profissões trazem ganho de XP, né? Em habilidades que, pra mim, são boas e que vale a pena. Então, assim, desempregado é bom, porque é A. Mas é o último dos As. E né? No fim das contas, essa aqui ficou a tier list. Não sei, talvez tem gente que coloca mais gente no S. Mas, na minha opinião, S mesmo é só bombeiro e ladrão. Talvez eu colocaria o policial aqui, mas não, vamos deixar no A mesmo. Porque eu sou exigente. Pra mim, isso daqui é a minha tier list. Pra mim, você pode levar em consideração se você for novato, se você, sei lá, quer testar alguma profissão nova. Pra mim, isso daqui, essas três aqui pra mim é totalmente whatever.
E é isso, né? O bom disso daqui é que eu acho que deu pra entender bem quais são as profissões que eu mais gosto e que eu menos gosto. Eu citei todos os pontos positivos e negativos de cada uma, então assim, eu acho que se você é novato, deu pra entender mais ou menos. E é o seguinte, tá? Eu quero fazer um vídeo, esse mesmo tier list de traços, tá? Os traços que são essas habilidades aqui, ó. Essas habilidades aqui, tanto positivas quanto negativas, tá? Então assim, eu posso fazer uma tier list dessa. Talvez eu poste logo depois desse vídeo das profissões, não sei. Porque de qualquer jeito eu quero fazer. Porque eu quero fazer um vídeo ensinando a jogar Project Zomboid, tutorial, o que não fazer, o que fazer. Eu até tenho um vídeo desse no canal, tá? Mas tem um bom tempo já. Então assim, eu aprendi muita coisa, mudou muita coisa. Então assim, mano, é isso aí, tá ligado? Então, bom, foi essa tier list que eu fiz aí, certo? Comenta aí se você concorda, se você não concorda, o que você mudaria até a sua tier list aí, talvez, tá? Se você tá aqui até agora, se inscreve no canal e deixa o like no vídeo se não é inscrito, se não deixou o like. Eu espero que eu tenha te ajudado em alguma coisa, talvez dado alguma luz aí, alguma ideia. Mas é isso, tá? Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!